Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos a Deus por mais uma noite, a qual o nosso Deus nos permite estarmos aqui unidos e reunidos, diretamente dos estúdios da Santa Evenils São Publicidade, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus pela família Santa, todos os amados, queridos, amados irmãos, que fazem parte dessas programações abençoadas, diretamente dessa TV, que Deus assim preparou. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos que estão chegando, uma boa noite em Cristo, uma boa noite de salvação. A todos meus queridos irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, ao qual eu faço parte, que Deus abençoe nessa noite em Cristo Jesus. Ao meu pastor presidente, que o Senhor abençoe a tua vida e a tua casa. Aos meus queridos irmãos em Extrema, Minas Gerais, que está prestigiando essa programação em Cristo Jesus. Aos meus irmãos também, lá da comunidade dos Estados Unidos, Deus abençoe a cada um. Aos meus irmãos do Canadá, Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor também a todos meus amados, queridos pastores, cantores, obradores de Cristo. Que Deus continue dando graça, força, ânimo, sabedoria, entendimento, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado cada momento sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Deus abençoe meus queridos irmãos em Nações Unidas, que está prestigiando também este trabalho em Cristo Jesus. Continue abençoando esse projeto, esse programa Momento Bíblico, diretamente da Sun News São Publicidade. Se inscreva no canal da Sun News, abençoe esse projeto de Deus, porque você abençoando esse projeto de Deus, você também será abençoado, porque a obra do nosso Deus, e quando nós abençoando a obra de Deus, o Senhor se alegra e ordena a bênção. Vamos fazer um pequeno período de oração. Logo após essa oração, nós já entraríamos no tema do ensino desta noite. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estarmos falando da tua palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua guarda, pela tua proteção, pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o chat está aberto da nossa programação da Sun News. Fique à vontade para comentar o assunto, fique à vontade para interagir conosco. A bênção é grande. E nessa noite nós iremos falar de um tema muito profundo, muito maravilhoso, que tem tudo a ver com a época que nós estamos vivendo, principalmente quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de irmãos em Cristo, quando nós falamos igreja, e quando nós entramos dentro desse contexto, nós abordamos como é importante ter uma vida abençoada com Deus, como é importante ter uma vida próxima, cheia do poder da palavra de Deus. Isso faz com que nós sejamos cada vez mais cristocêntrico na presença do Senhor Jesus. E isso é muito maravilhoso, fortalecedor, e aí não damos brecha para o inimigo da nossa alma. Seremos cada vez mais protegidos, guardados, blindados pelo Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E o tema dessa noite, como nossa base, é 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, quando o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento profundo. Ele fala para o nosso irmão Timóteo, ali naquele momento, um obreiro que estava iniciando a sua caminhada. Não despreze o dom que há em ti, ao qual foi dado por profecias com imposição das mãos do presbitério. Amém? Então, o que acontece aí? Nós vimos que não era só uma questão de preocupação, mas era uma questão de segmento, de o apóstolo Paulo trazer para que o jovem Timóteo, um jovem obreiro, um jovem que estaria sendo promissor para que o evangelho fosse proclamado, ensinado, ministrado para as igrejas. Então ele seria o sucessor de Paulo de uma base de ensino. E nós vimos que era importante com que Timóteo entendesse, olha Timóteo, na sua caminhada de obreiro, na sua caminhada cristã, haverá tempos difíceis, haverá dias complicados, dias maus, dias que você talvez não desejaria continuar avante, devido às lutas, provações, situações adversas, provações do mundo, provações
família, provações igreja, provações de pessoas que não querem o teu crescimento. Então era isso que o propósito principal do apóstolo Paulo era fazer com que o jovem Timóteo, um obreiro que cresceria ali diante da graça e do conhecimento, um espelhamento da pessoa bendita ali, do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio direcionado pela a palavra de Deus. Então ele falou: olha, Timóteo, cultive isso sobre você. O tempo é complicado, é igual os dias de hoje, dias difíceis e mal. Então cultive esse dom de Deus sobre a tua vida. Não despreze, não descuide desse dom de Deus sobre a tua vida. E entenda uma coisa, que como é difícil você manter isso sobre você. Deus chamou cada um de nós para um aperfeiçoamento da sua obra sobre a nossa vida. Então ele derramou o teu Espírito, ele nos lavou pela sua palavra, nos lavou do conhecimento do seu evangelho, para que sejamos pessoas melhores e próximas a ele, para que nós desprendíssemos da religiosidade que existia naquela época e até hoje ainda existe. Então, quando o apóstolo Paulo ensina isso para Timóteo, para que ele compreendesse que viver em Cristo é uma vida de novidade, uma vida de novidade de vida. Como diz o profeta Isaías, eis que tudo se faz novo. E como o próprio Jesus falou, nova criatura é na presença dele. Então, quando nós somos novos na presença de Deus, entendemos que precisamos preservar o dom de Deus sobre a nossa vida. Não posso também estar misturando a questão dom de Deus com os talentos. Então, existem os talentos e existe o dom de Deus. E existem os dons do Espírito Santo. Existem 3 situações que ocorrem sobre a nossa vida que estamos na presença de Deus. Existe o dom de Deus, que é a vida eterna, que é a sua presença e a sua glória sobre o nosso viver. E ele trabalha, o dom de Deus trabalha sobre o talento humano. Repara que nas igrejas, meus irmãos, tudo tem um pouquinho. Ou seja, tudo tem pessoas que têm os seus afazeres na casa do Senhor. Uns são marceneiro, eletricista, uns são de determinadas áreas, mas tudo tem um pouco para que atribui para o crescimento da obra de Deus. O que é isso? É o talento humano que Deus pega para operar sobre o seu próprio dom. Então ele vai aperfeiçoando isso para que a obra de Deus, a casa de oração, não fique rendida sobre essas coisas e ela não vai procurar lá fora. Ou seja, dentro da casa de Deus está abastada, né, de tudo aquilo que é promissor e bom para o crescimento do Senhor. Muito bem. Aí, primeiro passo, dom de Deus, que é trabalhando sobre nossa vida e os talentos humanos. Aí, o dom do Espírito Santo, que nós já sabemos, que aperfeiçoa o nosso lado espiritual e vai trabalhando também no nosso lado material, ser pessoas melhores. E aí vem o talento comum, que é o talento natural humano, que é aquele que você aperfeiçoa, você estuda, você se prepara para esse crescimento natural e comum. Então Deus trabalha dessas 3 formas, para que o espiritual esteja sincronizado pela minha vida natural. A minha vida natural, ela não pode ser maior do que a minha vida espiritual. A minha vida espiritual não pode somente ser muito acima do meu lado natural. Sabe por quê, meus queridos? Porque vem uma psicologia. Se o meu lado psicológico agir que o meu lado espiritual é somente o foco principal, o meu lado comum natural fica a desejar. Ou seja, não adianta dizer que eu sou uma pessoa de fé, que eu sou uma pessoa que sou espiritual, que eu sou uma pessoa de oração, que eu sou uma pessoa de jejum, mas em contrapartida a minha vida natural está sofrendo, está padecendo, porque existem muitas pessoas na casa de Deus hoje que são pessoas espirituais, mas estão sofrendo por falta de comida, por falta de condições, por falta de uma condição melhor sobre o seu dia a dia. Em contrapartida, existem pessoas que têm muitas condições naturais, físicas e financeiras, mas são pessoas ruins espirituais. São pessoas que não conseguem trabalhar dentro do equilíbrio das duas coisas. A igreja, ela foi chamada para ser vencedora.
ela sofre pelo evangelho, mas ela não sofre como a miséria que o mundo transmite e queira aponderar sobre ela. Então, se nós somos igreja, nós somos pessoas para entender que existe uma fase da aprovação, existe a fase da luta, existe a fase da adversidade e existe o momento que Deus trabalha sobre isso. Então, qual é o momento que nós estamos vivendo? Você pensa e analisa, qual é o momento que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo o momento da luta com Deus? Será que eu estou vivendo o momento da provação com Deus? Será que eu estou vivendo o momento das minhas provações? Ou será que eu estou vivendo um momento de bonança com o Senhor? Será que qual momento, uma dessas fases nós estamos vivendo? Cada um de nós vive uma fase assim. Muitas vezes estamos na igreja, glória a Deus, aleluia, bate palma, e é aquele momento de adoração, de transmissão de adoração para Deus, aquele momento de entrega, aquele momento de participação. Lembra que eu disse que participar do culto é uma coisa, ser o culto para Deus é outra. Muitas pessoas vão para o culto para assistir o culto, muitas pessoas vão para a igreja ver o que vai acontecer. Essas pessoas com essa índole, com essa atitude, ele não consegue enxergar o culto na sua atmosfera espiritual. Ele não consegue entender o que significa ser um culto para Deus. Então, um culto para Deus é muito além do que pensamos e imaginamos. A única coisa que eu preciso entender e que nós precisamos entender para que o culto de Deus seja alto e sublime, alcance as camadas espirituais para com Deus, é se entregar-se ao Senhor no momento do culto, da adoração, sabe? Quando a sua mente e espírito está unido num só propósito de ofertar para Deus o seu melhor, ser o melhor com Deus, ser o melhor na presença de Deus, se entregar para o Senhor, como se a palavra de Deus, quando Salomão fala em Eclesiastes, lança o seu pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Então, quando nós estamos na casa de Deus, a cada instante é uma entrega com Ele. E quando eu vou me entregando com Ele, eu vou tendo uma trilha, eu vou caminhando, vou seguindo as pisaduras de Cristo, as pisaduras do Mestre. Aí você vai comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, que diz, quando Paulo fala para Timóteo, primeira coisa ele fala, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Olha só, então Paulo falando para Timóteo, era necessário para a sua vida espiritual, Timóteo? Precisa ler a palavra, precisa persistir na leitura, precisa se aprofundar no conhecimento bíblico, mas às vezes o conhecimento bíblico vai muito além do nosso conhecimento humano. É aí que entra o dom do Espírito Santo. Discernimento da palavra, discernimento do Espírito. É aí que entra o dom do Espírito para nos ajudar, para nos aperfeiçoar nas ferramentas de Deus. Você lê, você persiste, você quer aprender mais de Deus, você quer ter mais de Deus sobre a tua vida e o Espírito Santo está do teu lado. Só esperando o momento da sua petição. Espírito de Deus, aqui eu não compreendo, aqui eu não entendo. Me ajuda a entender, me ajuda a compreender a tua mensagem, a tua palavra, a tua revelação diante dessa escritura. Aí o Espírito Santo está pronto para dar o quê? Discernimento. Aí entra o dom do Espírito. Discernimento sobre a tua vida. E uma coisa que está faltando. Os crentes de hoje em dia parece que não querem ler Bíblia. Parece que estão, sabe, parece que ler Bíblia, meus irmãos, parece que cansa. Né? Algumas pessoas quando começam a ler Bíblia dá sono, dá aquele cansaço. É aí onde entra a luta espiritual. É o desafio, porque quando Paulo falou aqui para Timóteo, persiste na leitura, se programe um momento, se programe um horário, um determinado tempo do seu dia para você se envolver pelo menos um versículo da palavra de Deus, porque o Espírito Santo quer te dar alimento para você. Quer te regrar nesse alimento para você não passar fome espiritual e, na sequência, você não ficar doente espiritual na presença de Deus. Porque muitas pessoas não lêem a palavra, não persistem em ler, não persistem em aprender, vai para a igreja, mas estão doentes espirituais, não têm conhecimento. Aí vem aqueles que com heresias, vem aqueles com ensinamentos falsos, ensinamentos que não tem nada a ver de Deus, enganando o povo, enganando a massa cristã, vamos dizer assim, não todos, logicamente, mas enganando muitos, porque o povo está deixando de ler a palavra de Deus. O povo está deixando de aprender, ir para os cultos de ensinamento.
ir para os cultos bíblicos da casa de Deus, porque parece que o foco, né, desfocalizou as coisas. Parece que para muitos não é interessante aprender do Senhor. Aí ele continua dizendo, quando Paulo continua dizendo, olha, é necessário, depois que você lê, depois que você persiste na leitura, você exorta. O que é exortar? Orientar, ensinar, admoestar. Algumas pessoas pensam que exortação é aquela palavra dura, que como diz o verbo popular, descer o cajado na igreja. Isso não é exortação. Exortação é admoestar, é ensinar, entendeu? E com a sabedoria de Deus. Então ele fala, Timóteo, persiste no conhecimento, porque quando você estiver lá do outro lado, na igreja, você vai ensinar, você vai exortar o povo o que é certo e o que é errado. Você vai trazer a sinceridade da palavra na sua veracidade autêntica e verdadeira. Aí, continua o versículo dizendo, vai ensinando aí até que eu vá. Quem é que vai? O apóstolo Paulo, quando chega um momento que ele está seguro, porque quando Timóteo, na sua apresentação, no seu ensino, do seu conhecimento, chegando nas igrejas, na apresentação da carta que Paulo deu para Timóteo, porque olha que coisa interessante, como é importante a apresentação, como é importante a comunhão. Quando Timóteo ia para as igrejas, meus queridos irmãos, o povo perguntava, quem é você? Quem que é você? Ninguém te conhece aqui. Você é muito jovem para falar de Jesus, para falar da palavra. Mas quando ele tirava do bolso a carta, e quando o pessoal lia a carta, opa, quem está falando aqui? Recomendo meu filho na fé, recomendo o meu irmão, teu irmão em Cristo, Timóteo, assinado apóstolo Paulo. Pronto. Que glória! O apóstolo testificando. Aí quando os irmãos que já conheciam Paulo, na sua sabedoria, do jeito que Jesus usava ele, via que Timóteo era a carta viva, a apresentação, o povo recebeu Timóteo em espírito e em verdade. Olha só que coisa tremenda. Sabe por que é isso, irmão? É porque eles não aceitavam qualquer um que subia no altar para falar da palavra. Tinha que ter palavra, irmão. Tinha que ter comunhão. Tinha que ter recomendação. Recomendação de Deus. E hoje, irmãos, é necessário essa recomendação que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Para quê? Para que as outras vidas vejam em você a certificação da palavra sobre a tua vida. Não é só porque você leu, não é só porque você pegou uma mensagem copiada em algum site, mas sabe o que é? É aquilo que você leu, que Deus te deu. Você orou, Deus te deu. Deus te inspirou, isso é importante. E está faltando muitos lugares isso, inspiração. Por isso que ele falou, persiste em ler. Porque quando você lê, você aprende. Quando você aprende, você conhece. Quando você conhece, você tem a falar e tem a expressar e passar. Quando você tem a expressar e passar, significa que você tem confiança naquilo que você aprendeu. E quando você tem confiança naquilo que você aprendeu, o povo recebe. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, irmão, vai trabalhando. O dom da palavra vai acontecendo. O Espírito de Deus vai trabalhando, vai revelando, vai falando, vai dando conhecimento. Por isso que Deus falou, o povo perece por falta de quê? Conhecimento, falta de leitura, falta de aprofundar na palavra do Senhor e ter intimidade com o Espírito Santo. Precisamos, nós como igreja, irmão, cada vez mais se aprofundar no mergulho espiritual com o Espírito Santo e conhecer cada vez mais as tuas maravilhas, porque aí nós voltamos a aprender o que realmente é, o que Deus é conosco, o que Ele representa conosco, o que Ele faz conosco. Precisamos entender isso. Isso é importante. Não podemos perder a comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só um culto de domingo, não. Não é culto de interesseiro. Comunhão com Deus é vida com Ele. Comunhão com Deus é vida com os irmãos. Comunhão com Deus é o exercício da palavra de Deus sobre nossa vida. Só que com isso, consiste em muitas coisas que vai mudando em nós. Primeiro, Deus nos chamou para a grande obra. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7. Quando Deus nos chama para a grande obra, vamos ver esse versículo aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz, primeira coisa que vai melhorando, crescendo, transformando sobre nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria.
Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Observe que tem 3 pontos que marquei aí no versículo. O primeiro ponto de uma vida com Deus é o temor com Deus. Temor a Deus. Temor a Deus não tem nada a ver com medo a Deus. Temor a Deus significa reverência. Temor a Deus significa entender que Ele é o Senhor, que Ele é o único sobre todas as coisas, que Ele tem o domínio, o poder de todas as coisas. Temor a Deus começa por aí. Aí quando eu tenho temor a Deus, eu vou adquirindo sobre mim uma sabedoria plena, uma sabedoria única, a sabedoria que vem do alto, que vem do céu. O mundo despreza essa sabedoria. O mundo despreza a palavra, por isso que aqui o versículo está dizendo: os loucos desprezam a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o entendimento de Deus e a instrução, que é a lei de Deus, a graça de Deus. Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. O mundo não ama o seu próximo como a ti mesmo. O mundo não ama a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso que há um desprezo que acontece das pessoas, esse desprezo humano, que vai muitas das vezes sendo trabalhado pelo inimigo, pelo nosso adversário, que vai fortalecendo esse desprezo com a palavra de Deus, esse desprezo com a casa do Senhor. E se nós não tomarmos cuidado, que se dizemos ser crentes, que se dizemos sermos lavados, remidos e de boas obras, nós entramos num espaçamento de pessoas que desprezam a sabedoria de Deus, desprezam o campo da sublimidade do Senhor. Como isso pode acontecer sobre a minha vida? Muito simples. Rejeitando a obra de Deus, deixando de certificar o chamado de Deus sobre a tua vida, deixando de fazer a obra de Deus por excelência. A entrega deixa de existir, sabe por quê? Você está desprezando o que Deus fez por você, o dom de Deus sobre você. Por isso que Paulo fala, não despreze o dom que é em ti. Ele está em você. Sabe para quê? Ele está em nós. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Para que nós sejamos pessoas mudadas, transformadas na presença do Senhor. Por isso que o dom de Deus vai acontecendo em cima dos nossos talentos. Talento de quê? Muitas vezes você é uma pessoa, quando nós transportamos agora para o contexto ministerial, aí tem as pessoas que são talentosas na casa de Deus. Uns são talentosos no zelo da casa de Deus. Outros são talentosos pela a forma de estar um trabalho na casa de Deus. Um trabalho de oração, uma campanha, um trabalho de estarmos evangelizando, um trabalho de vigília, um trabalho da pregação, um trabalho de ensino. Todos esses campos, esses departamentos que fazem parte da obra do Senhor. Aí vem o outro tipo de trabalho humano. Qual é? Aquele que lida com pessoas. Os grupos, departamentos que existem ministerialmente dizendo, né? Dentro da igreja, que é os grupos infantil, criança, adolescente, mocidade, varões, enfim, grupos de obreiros. Então, cada departamento é onde tem o talento humano para que você tenha uma desenvoltura melhor na presença de Deus. E aí vem o Espírito Santo que o capacita. Aí vem o Espírito Santo que fortalece a tua vida para você ser uma pessoa ciente e que tem o temor de Deus continue sobre você. Provérbios, capítulo 1, versículo 30. Olha aí que está escrito aí. Quando o mundo esquece quem Deus é, ele age assim. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. É o que acontece hoje, meu irmão. É o que acontece hoje. A palavra de Deus, ela é exposta para o mundo. O mundo, ele tem o poder de escolha. Se ele quer a salvação ou ele quer a destruição eterna, que é a condenação. Só que o mundo maquia isso para que você não entenda o que significa a morte eterna. Então ele maqueia para que você entenda que ter uma vida normal, do jeito que você quer, uma vida normal, do jeito que você acha que está certo, não vai trazer nenhum problema com Deus. Naquele grande dia, Deus vai abençoar. Naquele grande dia, Deus vai me perdoar. O mundo pensa assim, não é verdade? Fazem tudo que é errado, matam, roubam, avareza, mentira.
E quando chegar naquele grande dia, acha que vai pedir perdão para Deus e vai estar tudo certo. Não vai ter nada disso. Não vai ter nem tempo de pedir perdão para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ele não vai tratar a sua igreja igual às pessoas que não querem nada com ele. Então Deus chama o seu povo para cada vez estar conquistando o reino de Deus. O céu é tomado à força. Se o céu é tomado à força, existe uma persistência, existe uma conquista para isso acontecer. Não é a carteira do membro que vai dizer que você tem direito ao céu. Não é um certificado de um curso teológico que vai dizer que você tem direito ao céu. Não é você ter uma função dentro da igreja acima de todos que vai dizer que você tem direito ao céu. Quem é que tem direito ao céu? Aqueles que realmente têm vida com Deus. Aqueles que tentam de uma forma, querendo ou não, se sacrificando ou não, fazer com que a excelência da palavra de Deus aconteça sobre a tua vida. Chorando, rindo, bem ou mal, mas a excelência da palavra de Deus está acontecendo sobre você. Não rejeitando a palavra, não esquecendo o que Deus fez sobre a tua vida, não esquecendo o que Deus está realizando sobre você, a força de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história. Isso é importante, isso se chama reconhecimento. E esse reconhecimento vai te dando motivação para você continuar avante na presença do Senhor. Muitos crentes, irmãos, estão precisando de motivação. Muitos crentes estão precisando de ânimo. Estão precisando se encontrar-se mais com Deus para que mude essa história, para que mude esse quadro da situação. Tem gente que está vivendo de profecias passadas. Olha, Deus vai fazer. Olha, Deus vai te levantar. Olha, Deus vai te dar. Isso está passando o tempo e não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque Deus tem o poder de remir o tempo, de compactar as coisas para te abençoar. Então eu quero entrar nesse tempo de Deus compactado. Como isso pode acontecer sobre a minha vida? Eu persisti na sua palavra. Eu persisti na vida de Deus sobre a minha vida. Deixar o Espírito do Senhor trabalhar sobre a minha vida. Ministerial, sentimental, familiar, acadêmica, profissional. Deixar o Espírito do Senhor. Quem pensa que... Por que o Espírito Santo ele pode trabalhar na minha vida profissional? Muitas pessoas pensam que isso não tem nada a ver. É aí que entra o engano. O Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. É Ele que faz a chuva, Ele que faz o sol, Ele que faz o dia, Ele que faz a noite. Então Deus tem o domínio, irmãos. Então a sua vida para ser melhor é deixar Deus trabalhar. É deixar Deus te orientar, te capacitar no entendimento para que a sua vida seja melhor no mundo que nós estamos vivendo. Nós já vivemos um mundo de miséria porque já estamos nos últimos tempos. Já vivemos os últimos dias. Jesus disse, quando visses os sinais, terremoto, maremoto, todas essas coisas, ficai atento porque eu estou à porta. Ele já falou sobre isso. Então ele já está à porta do grande acontecimento. E muitas pessoas estão dormindo em relação a isso. Por isso que a palavra de Deus, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 em diante, a palavra de Deus fala, desperta muitos fracos e doentes. Então a palavra de Deus fala para nós alcançarmos a cura contra essa doença espiritual. Alcançarmos a força contra essa fraqueza espiritual. Não é coisa simples, não é coisa fácil, mas em Deus nós seremos vencedores. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor nos amou primeiro, te amou, te chamou para você ser vencedor. Sai dessa situação que você mesmo está se alimentando. Tem gente, meus irmãos, que alimenta sua própria depressão, sua própria dor. Não que a depressão não é uma doença. Sim, ela é, mas tem gente que cria isso impróprio diante de Deus, se menosprezando, se achando que não tem a capacidade de ser algo na presença de Deus. É aí que o inimigo trabalha, dizendo que você não é capaz, que você não vai, não avança, não vai fazer nada para o Senhor. E aí onde o inimigo coloca um peso, onde ele coloca um fardo, e muitas vezes você vai perdendo a aproximação com Deus, porque você vai perdendo a sua fé, você vai cauterizando essas palavras
mentalizando isso que o inimigo coloca sobre, como um comichão nos ouvidos de muitas pessoas, perdendo essa comunhão com Deus. Existe uma luta espiritual muito grande nos dias atuais que nós estamos vivendo. O inimigo, além de querer destruir as famílias, ele quer destruir a família de Deus, a família espiritual, quer destruir a casa do Senhor, mas ele não pode derrubar a casa do Senhor. Mas o que ele pode fazer? Ele pode fazer com que os irmãos, a irmandade de Jesus, se destrua por si só. Se destrua por si só. Lembra do que ele projetou e trabalhou na escolha do povo entre Barrabás e Jesus? O que o povo escolheu? Escolheu um malfeitor, um ladrão, um bandido, do que o mestre, o nosso Senhor. Então o poder da escolha está em nossas mãos. Se queremos Deus ou se queremos a nossa vida comum, se queremos as coisas que são ruins aos nossos olhos, às vezes achamos que é bom. Então há o poder de escolha sobre o mundo e há o poder de escolha sobre a igreja. Não basta só estar na casa de Deus. Eu tenho que fazer parte disso. Eu tenho que ter vida com isso, para a glória do nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo continua dizendo para Timóteo, entenda umas coisas importantes, medita nessas coisas, se ocupa-te nelas, medita nessas coisas, se ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tá entendendo, irmãos? Como é importante quando você persiste em algo de Deus, Deus te usa para abençoar os demais. Deus te usa para abençoar o ministério. Deus te usa para abençoar a quem está em tua volta. Eu sempre acredito numa coisa. Você tem que ser o canal de bênção sobre a tua família. Se você é o único que está aí, que você serve a Deus, que você está na presença do Senhor, lembre-se, você é o canal de bênção que Deus está te usando para abençoar os demais em tua volta. Você é a resposta. Você é o canal da vitória. Então é contigo que Deus conta com você. É contigo que Deus te chama para você fazer a diferença e ser uma pessoa que deixa o nome do Senhor ser engrandecido sobre essa causa. Lembra-se que o apóstolo Paulo disse aos Efésios, olhando para a situação dos irmãos, ele disse, por essa causa me coloco de joelho. O que é isso, meus irmãos? Intercessão, comunhão, interesse, persistência por aquilo que talvez não era nem para ele, mas era para o reino, era para a obra do Senhor. Então por isso que ele colocou aquela causa, ministerialmente dizendo, para que a obra fosse melhor. É a mesma coisa hoje, acreditar que a igreja que eu congrego será melhor, é melhor e será melhor ainda para a glória de Deus. Acreditar que quando nos colocamos de joelho na presença do Senhor, não é só para meus pedidos próprios, não é só para os meus interesses, não é desprezar o meu próximo, não é desprezar a obra de Deus e achar que esse lugar não vai para frente, mas é acreditar, Senhor, o lugar pode ser pequeno, mas a tua grandeza é nesse lugar, mas a tua grandeza é sobre nós, a tua grandeza é sobre os irmãos, a sua grandeza é sobre cada um, na sua maneira de viver, na sua maneira de agir, na sua forma de interpretar as coisas, da sua forma de se expressar. É isso que importa, que o Senhor seja grande em toda a nossa maneira de viver, e aí o Senhor é engrandecido e glorificado. Não vai ter tempo para que o inimigo venha alcançar brechas para nos derrubar, dando fraqueza, desânimo e desinteresse com as coisas de Deus, desinteresse da palavra, desinteresse da oração, desinteresse do jejum. Quantas pessoas não estão mais conseguindo, meus irmãos, proclamar um jejum? Quantas pessoas não estão conseguindo estar buscando pelo menos um momento, nem que seja pequeno, um momento pequeno, na madrugada,
Louvado seja Deus. Quantas pessoas nesse momento que estão nos acompanhando essa programação e estão olhando para si mesmo e falam: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso alcançar o nível mais alto. Se o Senhor me chamou para uma grande obra, então me ajude a alcançar esse nível mais alto, esse nível espiritual que talvez eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo compreender, mas Senhor, a força do Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, com o entendimento da sua palavra, eu possa alcançar as camadas espirituais, assim como os meus irmãos na Bíblia Sagrada, assim como foi com Enoque, assim como foi com o profeta Elias. Olha, como é difícil tentar entender o grau, o nível da espiritualidade deles. Como é difícil tentar entender nos dias atuais. Mas uma coisa é fácil de entender. Houve uma busca, houve uma persistência, houve uma entrega, houve uma comunhão, houve expressão de palavras abençoadoras, não palavras torpes, mas palavras abençoadoras com que Deus se agradava e colocava eles nos níveis mais altos, sabe, irmãos? Ia conquistando uma aproximação. Eles poderiam dizer: eu posso chegar na sala do trono, diante da sala da adoração. Eles teve esse grande privilégio. E a igreja nossa, irmãos, o ministério que nós estamos, o teu ministério que você está, será que o teu ministério, o meu ministério, pode dizer em alto e bom som: Senhor, quando nós nos reunimos, nós possamos se achegar diante da sala do trono, possamos simplesmente observar e contemplar a tua face diante da tua grandeza? Será que nós estamos nesse nível de adoração? Será que nós estamos nesse nível de comunhão com Deus, meus irmãos? Assim como João na ilha de Pátimo, que quando viu Jesus atrás dos 7 castiçal, ele correu aos seus pés como se tivesse morto, contemplando os seus pés ali naquele momento, de um sentido figurativo, como um latão reluzente, né? Como se tivesse saído de uma fornalha, os pés de Jesus, e ele fala: Senhor, eu não tenho nada, estou doente, estou ferido. Mas Jesus tocou sobre o seu ombro e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, eu tenho a chave do poder do inferno. Irmãos queridos, olha só que glória essa revelação. Primeiro, João teve que padecer para conquistar esse direito. Primeiro, João teve que sofrer ali para ele entender, para conquistar esse direito espiritual. Era o poder de escolha. Era o poder que aconteceu sobre João. Ou ele escolhe Jesus, ou ele escolhe o mundo. Ou ele escolhe persistir, ou ele escolhe a vida mundana. É a renúncia do nome de Jesus. E ele escolheu Jesus e sofreu. Mas olha a glória que aconteceu com ele depois. A revelação que Jesus deu para ele posteriormente foi muito profundo, foi muito glorioso. É assim que Deus nos chama. Primeiro, Deus permite situações em nossa vida para acontecer isso em nós, para aperfeiçoarmos, para sermos melhores, maduros, experientes, experimentado na palavra, experimentado na presença de Deus, para que lá na frente nós vimos a sua glória e alcançamos algo glorioso da parte de Deus sobre nossa vida. Então Deus está trabalhando sobre você. Uma coisa é certa, da mesma forma que João no capítulo 15, versículo 5, parte C, diz que sem mim, Jesus falando, sem mim nada podeis fazer, significa o quê? Que nós caminhando não sabemos o dia de amanhã e nem o daqui a pouco, mas uma coisa nós sabemos: Ele está no comando de todas as coisas. Então, se Deus permite todas e algumas situações em nossa vida, significa que nós somos aptos, estamos aptos. Você está apta para suportar essa aprovação de Deus, porque você sabe que Deus já falou com você. Ah, mas Deus não falou comigo, irmão. Mas o sentimento do Espírito Santo já te entregou. E se você tem comunhão com Ele, você já sentiu que é Jesus que está trabalhando sobre a tua vida. Deus não deixa ninguém enganado, ninguém confuso, desapercebido e sem entendimento. Deus trabalha para que entendamos as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse aí em 1 Timóteo 4,15, continue aí, Timóteo, meditando nessas coisas da palavra.
os ensinamentos, vai aprendendo aí como é que funciona aqui, para você chegar lá do outro lado e saber o que você vai passar para o povo. Ocupa-te, né? Como ele era jovem, tinha tempo, né? Então, ocupa-te a sua juventude, a maior parte dela do seu dia, ocupa-te nas coisas do Senhor. Jovem que se preze, jovem de Deus, ele tem o seu tempo de administração, as coisas da família, as coisas do estudo, o jovem que trabalha e as coisas de Deus. Então eu preciso trabalhar em todas essas partes do meu dia a dia para que eu não deixe, não despreze o talento e o dom de Deus sobre a minha vida, sobre o Senhor operando sobre a minha casa, minha história. Quero ser um jovem abençoado? Então não despreze o que Deus tem para com você. Quer ser um jovem promissor, biblicamente dizendo? Quer ser pregador, jovem? Quer ser um grande ensinador? Então persiste na palavra, persiste na leitura. A minha vontade, meu irmão, é dirigir uma igreja. Você quer dirigir igreja? Então persiste no conhecimento, entenda o que significa dirigir igreja, pede para Deus a instrução e veja as pessoas com mais experiência, como que funciona a coisa, como que é tocado o ministério, para você adquirir um espelhamento, para que você adquirir uma forma de vivência espiritual na presença de Deus. Isso é importante, irmão. E tem muitas pessoas hoje jovens que querem ser pastor, né, meus irmãos? Quer ser pastor, quer ser pregador, quer ser isso, quer ser aquilo, mas não aprenderam nada de Deus ainda, não querem aprender nada de Deus. Querem apenas se apresentarem, querem apenas mostrar que tem, mas o conteúdo não vem do alto, o conteúdo não vem do Espírito, o conteúdo vem de uma alegoria, o conteúdo vem de uma maquiagem, o conteúdo vem de um ensino comum humano, de uma forma metáfora, de uma forma que as pessoas sem conhecimento acham que é de Deus, acha que vem do céu, mas quem é de Deus, irmão, não vive enganado. Quem tem o Espírito Santo não vive desapercebido e já sabe o que é e o que não é do Senhor. Muito bem. Aí o que acontece? Meditou, aí você salta comigo em Salmo 119, versículo 141. A palavra de Deus fala: pequeno sou, o salmista dizendo, pequeno sou, desprezado, mas não esqueço os teus mandamentos. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque quando você está na presença de Deus, na obra de Deus, você entenda uma coisa: o mundo vai te desprezar. O mundo passa a te conhecer que você é um jovem, um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que quer mais de Deus sobre a tua vida, uma pessoa que vai para a igreja, não vai para essas baladas que tem por aí, uma pessoa que se envolve nas coisas de Deus. O mundo vai olhando para você, já criando um perfil sobre a tua vida, já vai olhando para você, entendendo que você é uma pessoa que vai para a igreja, que carrega a Bíblia nas mãos. Então, determinados momentos, haverá um desprezo. Sabe por quê? Porque se você é uma pessoa que fala de Bíblia, que se você fala de Deus, que você evangeliza o seu próximo, evangeliza as pessoas em sua volta, pode ter certeza que o desprezo comum, natural, humano, do mundo vai acontecer. Por isso que o salmista falou: Senhor, eu sou pequeno na sua presença, sou pequeno entre os homens, de grandes poderes, de grande eminência, mas fui desprezado por eles, sou desprezado pelo mundo, mas uma coisa em mim não saiu: os teus mandamentos, a tua palavra. É assim que Deus trabalha, irmãos. Deus prova o homem e a mulher muitas vezes dessa forma, para que a aliança que o crente não pode ter com o mundo, o crente não pode ter uma aliança com o mundo, não pode servir dois senhores, ou é o Senhor, ou é, como diz a palavra de Deus, o mamão da vida, né? É o dinheiro, as riquezas, a avareza, as coisas que o mundo oferece. Porque aonde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Aonde estiver o meu coração, ali está o tesouro que eu estou cultivando. Então, se o meu coração está na palavra de Deus, ali é o meu tesouro. Se o meu coração está nas escrituras, ali é o meu tesouro. E aí o meu tesouro que o ladrão não rouba, a traça não chega, ninguém destrói, porque ele é espiritual para a minha vida. Isso é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando o mundo despreza aquilo que você representa com Deus, você salta comigo na Bíblia, em Isaías, no capítulo
53, versículo 3, quando o profeta Isaías profetizou sobre o nosso Senhor, ele disse, ele era desprezado, entrou a palavra desprezado aí, irmão. Jesus, desprezado, o mais indigno entre os homens, se tornou Jesus homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um que os homens escondiam o rosto, Jesus era desprezado e o povo olhava para ele e não fizemos dele caso algum. Tá vendo? Então o que acontece aí, meus irmãos? Fácil de entender. Jesus em nenhum momento era carregado no colo, né? Nenhum momento soltava confete. Nenhum momento tinha os holofotes. Nenhum momento construíram um palco para ele estar ali falando da palavra. Nenhum momento queriam estar abraçando Jesus como o rei. Ainda que queriam transformar um Jesus político ali naquela época, um rei. Mas todo momento que o inimigo, né, o Satanás da vida queria projetar isso, Jesus saía de cena. Ele se afastava. Sabe por quê? Porque o foco não era ele aparecer. Qual era o foco de Jesus, meus irmãos? O foco de Jesus é muito simples. Ele sempre falava, era fazer a vontade do meu Pai. Era fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é a vontade do meu Pai. Então Jesus sempre falava isso, porque ele não era ele querer aparecer, não era ele querer ser mostrado que ele era o rei, que ele era o líder espiritual, ou um grande profeta, ou aquele que era o curandeiro daquela época. Não, ele era aquele que estava fazendo uma vontade, a vontade do Pai. Então, Jesus fazendo a vontade do Pai, perante a multidão, que não era aquela multidão muitas vezes interesseira, né? Que só queria ver o milagre, ver libertação, mas no momento que Jesus mais precisava, cadê aquela multidão? Em alguns pontos da Bíblia, que Jesus precisava de um apoio, e cadê a multidão? Cadê aquela multidão, meus irmãos, que foi alimentada entre os pães e os peixes? Cadê aquela multidão, meus irmãos, que apertava Jesus e o apóstolo Pedro? E veio aquela mulher do fluxo de sangue? Cadê aquela multidão que estava ali? Onde foi? Para onde? Sumiram. Cadê aquela multidão que viram Jesus libertar aquele jovem de Gadara, o demoniado? Cadê aquela multidão que viram Jesus dentro daquela casa que os homens abriram um buraco sobre o telhado e desceu aquele homem doente naquela maca? Cadê? A casa estava cheia. Se nós olharmos para a Bíblia, não tinha espaço para ninguém. Todo mundo estava ali querendo ver algo acontecer da parte de Jesus. Mas nem todos estavam envolvidos naquela glória, irmãos. É assim a casa de Deus. Muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos. Muitos vêm para ver, mas nem todos querem ser. Nem todos querem participar do reino, irmãos. A igreja cheia não é sinônimo de grande espiritualidade. Igreja cheia não é sinônimo de salvação. Igreja cheia não é sinônimo de bênção e de milagres. Igreja cheia é multidão que muitas das vezes, uma parte dela vem só para ver, só vão para olhar, só para observar. Mas graças a Deus, irmãos, que nessa grande multidão tem um povo que tem uma sinceridade, uma entrega com Ele, uma forma de vida melhor com Deus. E é onde Deus ordena a bênção. Entendeu, meus queridos? E aí, cadê essa multidão que quando Jesus estava na cruz, as duas Marias ali e Tiago, no pé da cruz, chorando, e os soldados romanos impedindo delas se aproximarem, ninguém apareceu ali. Todo mundo foi embora, porque esqueceram do Jesus da história. Só lembravam da história de Jesus, mas esqueceram do Jesus da história. Esqueceram qual o propósito de Jesus era. A libertação e a comunhão com o Pai. A forma de ele trazer de volta o que estava o quê, meus irmãos? Perdido, doente. E Jesus veio para trazer ao conhecimento de Deus essa aproximação. Ao conhecimento dos homens e das mulheres para essa aproximação. Então Jesus trouxe isso de volta. Se tornou-se a ponte. Se tornou-se o caminho. Se tornou-se a verdade e a vida. Dizendo que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Então, quem pegou naquela época, entendeu como regra de vida do surgimento dos primeiros discípulos e depois os apóstolos, depois a primeira igreja primitiva,
Eles entenderam o chamado, compreenderam a missão. E a certificação nós já conhecemos, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A certificação do Espírito de Deus que certificou ali aqueles que estavam unidos e reunidos na casa, no mesmo propósito, foram cheios do Espírito Santo. Entendeu, meus queridos? Então, existe uma diferença. Nem todos aqueles que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Só aqueles que realmente tinham vida com Deus. Só aqueles que estavam realmente no compromisso com Deus. Porque muitos estavam ali olhando apenas. Quem é o apóstolo Pedro? Quem é esses homens? Quem é essas mulheres que estão aqui falando desse Jesus, desse outro evangelho? Então eles tinham, olha, apenas querendo entender o que ia acontecer. Muitas pessoas hoje nos dias que vão para a igreja só querer ver quem é o pregador, como que ele vai pregar, como que ele vai ensinar. Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo outro? Mas eu quero estar indo para a casa de Deus, olhar Jesus sobre a tua vida, olhar Jesus no altar de Deus. Não importa quem vai ministrar, não importa quem vai ensinar. Sabe o que é mais importante? É Jesus falando com o seu povo. É Jesus falando com a sua igreja. Tem muitas pessoas que querem olhar para as pessoas. Se é o fulano, se é a fulana, se é o Bertano, se é a ciclana. Está perdendo tempo na casa de Deus. Jesus pode voltar a esse momento e você só vai ficar observando. Invista o seu tempo daquilo que é espiritual. E você vai ver o que Jesus tem para você, as profundezas da revelação. Então, isso significa ter uma vida melhor na presença do Senhor. Vamos parar desse negócio de ficar só olhando com um olhar comum. Vamos pedir para Deus, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Tira a escama dos meus olhos, para que eu compreenda e veja a tua glória. Para que eu veja a nuvem de glória sobre a casa de oração. Para que eu veja a tua presença sobre nosso meio. E para que, num sentido espiritual, eu tire as sandálias dos meus pés. Porque o lugar que eu estou é um lugar santo. É um lugar glorioso. Porque aquele que é glorioso está no lugar. Você está entendendo, meus irmãos? A profundidade da situação, estamos perdendo esse contato. Quando nós lemos, ou seja, quando nós cantamos o hino 77 da harpa cristã, guarda o contato com Deus, o que nós estamos falando? Na abertura de um culto, o que nós estamos falando? Guarda o contato com Deus. Senhor, eu quero guardar o contato nesse culto contigo. Mas muitas das vezes, acabou a cantoria dos 3 hinos. Em algumas igrejas ainda tem a harpa. Graças a Deus que ainda tem a harpa cristã. Em lugares que nem isso mais tem. Nem se fala, nem sabe o que é isso mais. Então, tem os 3 hinos. Habitual de uma abertura de um culto para Jesus. Uma liturgia. E quando você cantou, guarda o contato com Deus. Os guerreiros se preparam. Nossa esperança é a sua vinda. Pela fé. Não é assim? Cantamos tantas palavras abençoadas, meus irmãos. E aí, quando acaba a cantoria dos 3 hinos, o que aconteceu? O culto acabou. Por que acabou? Porque perdemos o contato com Deus. Estamos olhando para a aparência. Estamos preocupados quem é que vai cantar, quem vai louvar. Estamos preocupados se o pregador é conhecido ou não é conhecido. Irmão, esteja preocupado com a tua vida. Eu preciso estar preocupado com a minha vida, se ela está de acordo com Deus. Se está preocupado é se Deus olha para mim e veja o teu filho sobre a minha vida. É isso que eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar que quando o anjo do Senhor, com seu cordão de medir os meus pés até o alto da minha cabeça, ele encontre uma espiritualidade, encontre ainda a presença de Deus sobre a minha vida. Veja o seu filho sobre mim. Porque Deus, ele não quer só me ver e te ver. Ele quer ver o seu filho, Jesus, sobre a tua vida. Duro é se Deus olhar para um ser humano, tantos anos na igreja de Deus,